Olá, meu nome é Christopher Vicente, eu sou ministro presbiteriano na Igreja Presbiteriana do Brasil e tenho atuado como editora na Adri Reformasse. Nós estamos na nossa terceira conferência Nada em Reformasse por uma reforma mais profunda. Essa é a nossa terceira edição, nós sempre fazemos essa conferência no período ali da primeira semana de julho, por ocasião da celebração do aniversário da Assembleia de Westminster, uma assembleia tão importante para nós, que nos legou os nossos documentos. E nós vamos caminhar então para a nossa segunda palestra dessa terceira conferência, que é os mandatos criacionais e a piedade. Na primeira palestra, nós vimos os tópicos sobre piedade e puritanismo, porque nós fizemos uso ali, no estudo bíblico que nós fizemos, nós utilizamos Hugh Binning, um escocês presbiteriano, e o Jonathan Edwards, um puritano norte-americano. Nessa segunda palestra, nós vamos tratar e abarcar os temas da cosmovisão e da piedade. Cosmovisão e piedade, e este é o nosso tema, os mandatos criacionais e a piedade. Uma coisa que precisa considerar do porquê desse tema, né, e a utilidade dele, é que passou-se a se colocar um antagonismo, foi criado um antagonismo entre o estudo de cosmovisão, ou o interesse por cosmovisão, e a piedade propriamente dita. E aí, antes de nós entendermos esse antagonismo, primeiro a gente precisa entender o que é cosmovisão e o que é piedade. De forma bem objetiva, a cosmovisão, ela envolve a maneira como nós enxergamos a realidade, como nós vemos o mundo, né? A palavra que sugere muito facilmente o seu significado, mas James Sire aqui um teórico que nos ajuda a compreender o conceito de cosmovisão, quando ele vai mostrar que a cosmovisão está associada ao coração. E é por isso que não tem como separar a cosmovisão de piedade e piedade de cosmovisão. Porque a piedade é o movimento do coração em devoção, obediência e submissão a Deus, para ter comunhão com Ele, para dar obediência a Ele. Então, biblicamente, piedade e cosmovisão, elas lidam com o mesmo terreno, que é o coração. A cosmovisão, como eu mencionava agora por James Sire, envolve os compromissos últimos do coração. E aí isso vai trazer proposições, postulados, afirmações, pressupostos que são inquestionáveis, pelos quais eu julgo a realidade. Então, comumente a cosmovisão ela pode ser expressa numa metanarrativa, numa grande narrativa, como, por exemplo, a cosmovisão cristã, criação, queda, redenção e consumação. Na verdade, todas as cosmovisões elas se encaixam nessa dinâmica, mas também todas as cosmovisões, e não é diferente com a cristã, ela vai se encaixar na estrutura filosófica da metafísica, da epistemologia, da ética e da teleologia. Então, basicamente, são os conceitos de cosmovisão e de piedade. E eles se sobrepõem. Eles estão lidando com um mesmo terreno, um mesmo objeto, que é o coração. Enquanto a piedade ela se inclina para Deus, então ela vai dar alma para Deus e depois volta para os homens, a cosmovisão ela vem de Deus para o coração e do coração para o mundo. Mas tudo isso passa pelo coração. De onde que vem, então, esse antagonismo, já que piedade e cosmovisão, eles têm esse ponto comum? Vem de uma constatação que os próprios teóricos da cosmovisão, como, por exemplo, Herman Bavinck, ele faz há uma obra. Só um instante. Há um texto do Herman Bavinck. Deixa eu só ver aqui se não deu um probleminha aqui no áudio. O computador começou a descarregar. Oi, som. Ok. Há um texto do Herman Bavinck, publicado pela editora Nadri, em que ele faz o prefácio mais precisamente, das obras de Ralph e Ebenezer Erskine, que são dois presbiterianos escoceses, puritanos, né,
que fizeram parte da Igreja da Secessão, junto com Thomas Bosch e tudo mais. E Bavinck, um gigante da cosmovisão, ele reconhece que gostaria que a sua geração, os estudantes de cosmovisão, tivessem ao menos um pouco da piedade que os presbiterianos escoceses tinham, e que faltava muito naqueles que estudavam cosmovisão. Isso é uma constatação desse gigante àquela época. Então, há sim um tipo de tentação daqueles que lidam com a cosmovisão em desprezar a piedade. E aí, esse antagonismo vem por parte daqueles que se dedicam ao estudo e à busca da piedade, quando eles veem a frieza e o mero teorismo, posso assim chamar, de alguns estudantes de cosmovisão. Isso é um fato, isso existe, mas, do outro lado, há um antagonismo também por parte dos estudantes da cosmovisão, que reputam os estudantes da piedade ou os desejosos de praticar a piedade como meros petistas. É muito comum encontrar esse tipo de acusação na boca dos estudantes da cosmovisão. Então, você tem uma argumentação que é verdadeira, mas eu sustento que esse antagonismo ele é falacioso, ele é falso. É comum, por exemplo, encontrar alguns estudantes de cosmovisão reputando os puritanos como homens alheios à área da filosofia, alheios à preocupação com a sociedade, alheios às áreas teóricas. Isso é uma ignorância muito profunda das obras dos puritanos. Você encontra inúmeros puritanos que tinham formação em filosofia, que escreveram obras apologéticas contra filósofos ímpios, que tratados com implicações filosóficas e cosmovisionais, homens que se envolveram muito na política, na sociedade, na educação. Então, assim, há muita ignorância nesse raciocínio. Mas o grande ponto aqui é que esse antagonismo ele é falacioso. E uma consideração muito cuidadosa do assunto nos mostra exatamente isso. Eu não preciso me dedicar ao estudo da cosmovisão em detrimento da piedade, e nem o contrário, da piedade em detrimento da cosmovisão. Eu quero mostrar por essa palestra, queridos, que Deus nos deu essas duas áreas da nossa caminhada como cristãos, e nós devemos dar devida atenção a ambas, mas não apenas isso. Que a verdadeira piedade está em lidar com um aspecto que está associado ao estudo da cosmovisão da forma equilibrada, ou, melhor dizendo, equacionada, todas as áreas no seu devido lugar. E essa palestra ela é fruto de uma conversa, primeiro de eu ouvir uma palestra do meu amigo reverendo Rodrigo Broto, quando ele veio à nossa igreja, na nossa conferência de cosmovisão última, e ele está dando de outro assunto, mas ele fez duas afirmações que me suscitou uma reflexão, e depois, no jantar seguinte, a gente conversou mais alguns minutos sobre aquele assunto. Então, veio o desejo de escrever esse artigo ou apresentar essa palestra nessa ocasião. Então, a primeira coisa que nós devemos considerar aqui, queridos, é a ideia dos mandatos criacionais em si e a relação deles com a redenção. Os mandatos criacionais é uma área que ele é fruto da teologia bíblica. A teologia bíblica é aquela que destacou os mandatos criacionais, mas foi a teologia filosófica, pelo estudo da cosmovisão, que fez uso dessa estrutura dos mandatos criacionais para daí tirar algumas conclusões associadas à cosmovisão. Mais em especial, você encontra essa ênfase do estudo cosmovisional no mandato cultural, porque está associado ao desenvolvimento da criação, das áreas da criação, da ciência, dos estudos. Então, é por isso que, quando pensa em mandatos criacionais, não se lembra imediatamente da teologia bíblica como uma forma de estudo da Escritura Sagrada, mas lembra-se da cosmovisão e do estudo da teologia filosófica. Quais são os mandatos criacionais, irmãos? O primeiro é o mandato social, quando o Senhor ele cria macho e fêmea, homem e mulher, Adão e Eva, e os une em casamento. Esse mandato ele é afirmado no verso 28 do capítulo 1 de Gênesis. Frutificar e multiplicar-vos e encher a terra. O mandato social está associado ao casamento, ao ter filhos, ao desenvolvimento social. Isso é reafirmado no capítulo 2, quando o Senhor, então, dá um zoom nesse estabelecimento do mandato social. O mandato cultural, por sua vez, vem em seguida, afirmado aqui, e sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus, que vos tenho dado toda a erva de semente,
sobre a face da terra, e o texto continua falando sobre a dominação do homem sobre as coisas criadas. Depois é afirmado que o Senhor, ele colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, para lavrar o jardim. A ideia é que Deus criou um mundo completo, nada faltando, mas com uma potência para desenvolvimento, e que esse era o trabalho do homem na glorificação do seu nome na criação, era desenvolver essa criação. Então aqui está o mandato cultural. Essa expressão cultural vem da cultura, de produção das coisas, do desenvolvimento associado à criação. E por último, o afirmado mandato espiritual, o Shabat, quando Deus termina de criar o mundo. No sétimo dia, ele criou o mundo em 6 dias, 6 dias de 24 horas, pela palavra do seu poder, tudo muito bom. Esse Deus que é todo poderoso, que fala e as coisas vêm à existência, ele assim o fez, e no sétimo dia ele descansou e abençoou esse dia como o seu Shabat, o seu dia de descanso, e chama os homens, então, a santificarem também esse Shabat, cessando o seu trabalho e, então, se dedicando ao culto e adoração a ele. 13 mandatos com o seu aspecto moral e que não foram anulados com a queda. É curioso que alguns se opõem ao dia do Senhor, ao Shabat, como se fosse uma mera lei cerimonial. Além disso, ser um erro grave, ignorante no que diz respeito à exegese bíblica, da não distinção da lei moral da lei cerimonial. O Shabat foi sim usado na lei cerimonial, mas ele não é uma lei cerimonial. Você encontra o princípio anterior, o Shabat, no mandato criacional. E os mandatos criacionais, como a própria lei moral, eles não estão limitados à cultura e às administrações das alianças. Está posto sobre toda a humanidade. Assim como Deus colocou o casamento e ele não foi abolido, assim como ele colocou o trabalho e ele não foi abolido com a queda, ele também colocou o Shabat e ele não foi abolido com a queda, nem com as administrações da aliança, muito pelo contrário. Ele, como lei moral, foi afirmado. Esses 3 mandatos, inclusive, foram afirmados no contexto da lei moral. Esses mandatos, irmãos, com a queda, como eu acabei de falar, eles não foram anulados. Não foram. O homem se tornou-se incapaz de cumpri-los como Deus quer. E ainda que a gente veja a humanidade desenvolvendo, ela não desenvolve a criação e o casamento por um princípio que é nela mesmo. Calvino corretamente entendeu uma doutrina bíblica do espírito providente que sustenta o mundo. Deus está sustentando o mundo, levando ele ao seu desenvolvimento para a consumação. Então, isso não vem dos próprios homens, porque eles estão em queda, mas isso vem de Deus através dos homens para o bem e para da humanidade e manifestação da sua bondade providente. E ainda assim, os homens têm o dever de fazer, porque não estava associado aqui necessariamente ao pacto de obras. Mas a ideia aqui, queridos, é que eles não foram anulados na queda, mas com a redenção, eles foram aprofundados, expandidos e elevados a um patamar de maior compreensão. Por exemplo, nós temos agora com a obra de Cristo uma nova visão sobre o trabalho. Nós vamos trabalhar, nós vamos produzir, mas Paulo fala em Efésios capítulo 4, você não trabalha mais para si, você trabalha para que tenha com que acudir o necessitado. Então, o trabalho é visto também para beneficiar os outros, beneficiar o reino de Deus. E aí você encontra lá Salmo 8, nos falando sobre o mandato cultural, de Deus ter colocado todas as coisas debaixo dos pés do homem, como o dominador, e ele falhou. Mas então vem o segundo Adão, ou Adão, debaixo de quem Deus colocou todas as coisas e ele não falhou. Então, pela redenção, o mandato cultural ele é elevado, o trabalho, o desenvolvimento, a criação, ele tem uma nova perspectiva e uma nova força espiritual, porque o Espírito Santo transforma o coração dos homens para que eles possam ver a criação da forma como Deus quer. Trabalho ao desenvolvimento da criação. O casamento também foi desenvolvido. Agora, foi amadurecida essa visão do mandato. Agora, você tem uma nova visão acerca do casamento. Se o casamento na criação refletia o aspecto do Deus triuno, 3 pessoas sendo um só Deus, e então homem e mulher, macho e fêmea, marido e esposa, formando uma só carne, e você tem separado na criação, agora na redenção você tem
mais um referencial glorioso, que é Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Então, não foi anulado o mandato social, ele foi elevado a uma compreensão e aprofundado, expandido no seu entendimento. E a mesma coisa acontece com o Shabat, com o mandato espiritual, a comunhão do homem com Deus. A queda maculou isso, o Shabat continua para a humanidade, a ordenança continua sendo dada, mas o homem agora não consegue descansar no Senhor, nem adorá-lo como ele quer. Então, Cristo vai e restaura esse caminho, nos leva para um descanso eterno e estabelece nessa dinâmica da criação e redenção um novo dia para o mesmo princípio. Nós celebrávamos o Shabat, descansávamos no Senhor no último dia da semana, por causa do princípio da criação. Agora, nós santificamos o primeiro dia da semana por causa do princípio da redenção. E tudo isso é ordenado pelo Senhor. Não é o propósito da nossa palestra tratar sobre isso. Em uma outra ocasião, nós podemos expor essa doutrina. Mas o que importa aqui esses 3 mandatos, eles tiveram a sua compreensão ampliada e não anulada com a redenção. Onde está, então, querido, a relação dos mandatos criacionais com a piedade? Onde que reside essa relação, irmãos? Reside justamente nisto. Quando nós saímos do teorismo e nós vamos para a prática da obediência à lei moral. Quando não se coloca aquilo que não é claro na palavra como um elemento da nossa cosmovisão, ou quando se passa a questionar o que a Escritura fala por causa de alguns desvaneios filosóficos. Essa é a primeira aplicação que eu queria trazer aqui, ou primeira relação de como nós vivemos a piedade e a cosmovisão, eu quero destrinchá-las aqui rapidamente. A cosmovisão, como eu falei no início, há uma tentação nos estudantes de cosmovisão, nós os que estudamos cosmovisão, que é ficarmos no mero teorismo, no mero debate, no mero discurso teórico da coisa, no mero mundo das ideias. E note que eu não estou dizendo que não há esse aspecto do debate, da discussão teórica. Eu também, é um erro aqueles que se opõem e tratam de forma desprezível esse aspecto, porque faz parte do processo de amadurecimento, faz parte do meditar e do estudar na palavra de Deus nas coisas da criação. Tem um aspecto teórico, não tem como não ser. Mas quando você para ali, aí você peca, quando você não caminha em piedade. Toda reflexão acerca da cosmovisão, ela vai estar em consonância e deve estar com a lei do Senhor. A cosmovisão envolve um aspecto que é a ética. E a ética do povo de Deus é a lei do Senhor. Então, qualquer estudo de cosmovisão que não me conduza à obediência ainda mais profunda, refinada e madura ao Senhor e à sua lei, não é um estudo piedoso. Não tem a ver com piedade. Mas não apenas isso. Se a lei moral afirma, eu não posso suscitar nada contrário à palavra com um suposto reflexão filosófica, de um devaneio filosófico. E muito comum encontrar isso aqui, irmãos, entre alguns estudantes de cosmovisão. Eles, por mera reflexão filosófica, eles chegam a conclusões que são contrárias à palavra, em alguns casos, são contrárias à profissão que nós temos do que a palavra de Deus diz, com o nosso padrão de Westminster, e que se colocam como juízes dos padrões, por exemplo. Alguns se colocam até como juízes da palavra. Mas é mais comum no meio da tradição realmente evangélicos cristãos se colocarem contra os padrões doutrinários cristãos, como é o caso dos padrões de Westminster. Por quê? Porque as suas reflexões filosóficas os conduziram a um ponto. Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo que eu vou dar, ele vai ser muito bem explicado em um apêndice da obra Os Fundamentos da Psicologia de Hermann Bavinck. Eu escrevi, estou concluindo esse apêndice mais precisamente, que vai estar lá nessa obra, que é a posição de Herman Doide sobre a antropologia. Herman Doide é um filósofo holandês calvinista, ele não é teólogo, note bem, ele não é teólogo, ele se propõe como um profundo crítico à teologia e às confissões. E ele coloca a filosofia como aquela que é o princípio fundamental que vai nortear todas as ciências, incluindo a teologia. Ele faz isso na sua obra No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. É um teórico, um filósofo cristão.
que muito contribuiu para nós, e eu não meu discurso aqui, minha crítica a ele não é desprezo à sua contribuição, muito pelo contrário, eu sou muito edificado, isso me auxilia ainda mais no meu aprofundamento doutrinário e confessional, mas esse mesmo autor, ele se levanta contra o princípio bíblico da doutrina da antropologia. Ele, a fim de sustentar sua tese do dualismo grego que permeou a teologia cristã, ele diz que as confissões têm essa natureza dualística, desse dualismo grego platônico. Ele então vai dizer que separar ou estabelecer uma distinção entre o corpo e a alma é um dualismo grego que nós devemos nos opor e nós devemos desprezar. Ele sustenta um tipo de... eu não estou lembrado agora da expressão, me foge realmente, mas não é monismo, mas é uma expressão parecida com essa, e isso é uma heresia, né? Isso é uma heresia antropológica, né? Não condiz com o que a Escritura nos ensina acerca da natureza do ser humano. Calvino e outros teólogos, eles afirmaram aquilo que a Escritura afirma, que corpo e alma, eles estão unidos um ao outro. E não da forma reducionista, como o próprio Herman Doyle vai falar, que o ser humano ele é definido em termos de coração. Sim, o coração é o âmago do ser da existência do ser humano. Mas sim, a Escritura fala que ele é constituído, o ser humano é constituído em duas partes distintas, só que como um todo integrado. Tão integrado que nós não conseguimos fazer essa distinção de forma mecânica, natural. Quando você separa o corpo e a alma do homem, é a morte. E esse não é o padrão criacional. O homem não foi feito para se desintegrar, por assim dizer. Ele é um todo integrado. Mas sim, nesse todo integrado, nessa influência da alma sobre o corpo e do corpo sobre a alma, a Escritura fala que eles são coisas distintas. Mas Herman Doyle, por sua filosofia, e para levar o seu argumento até as últimas consequências, ele ataca uma doutrina bíblica professada nos padrões de Westminster, com base no raciocínio filosófico. E o que é que muitos fazem? Muitos vão atrás desse raciocínio, porque eles são dados à cosmovisão, em detrimento do zelo com a palavra de Deus. Nós não devemos ter medo de afirmar o que a palavra de Deus fala com clareza. Qualquer reflexão filosófica, ela deve ser julgada por aquilo que claramente a Escritura fala em suas doutrinas, e os padrões nos auxiliam nisso. Então, é impiedade lidar com a cosmovisão dessa forma. Mas quando eu estudo a cosmovisão, subserviente à palavra, subserviente aos padrões que expressaram fielmente o que a palavra de Deus me diz, eu caminho com piedade, sim, é isso que eu tenho sustentado. Filosofia e teologia, elas se auxiliam mutuamente nessa caminhada, mas quem primeiro estabeleceu a distinção, criação, queda e redenção, não foi um princípio que surgiu sozinho, como o Herman Doyle vai sustentar. Foi a teologia bíblica que, na sua exegese, trouxe essa conclusão para nós. Ainda, quando se estuda a visão de mundo e não a despreza como se ela não existisse, você lida com a piedade da forma adequada em sua relação com a cosmovisão. E aqui eu estou atacando, irmãos, o erro daqueles que lidam com a piedade e tratam a cosmovisão de uma forma desprezível. Meu querido, essa é uma área da existência. Você não pode pular de um prédio negando a gravidade, achando que você vai conseguir superar a gravidade. Está lá. E nós precisamos, como cristãos reformados, confessionais e que amam a piedade, lidarmos com essa área de forma piedosa, não é negando-a, não é tratando com desdém por causa dos erros daqueles que se envolvem a ela, que eu vou santificar ao Senhor. Eu tenho que santificar ao Senhor em todas as áreas. Tem um conceito que eu não considero como bíblico, e não é bíblico, que é o conceito de redimir. Eu tenho que redimir as coisas, né? É muito comum nessa área da cosmovisão. Eu não tenho que redimir nada, só tem um Redentor. O Redentor é Cristo. É Ele que redimiu toda a criação, Ele que redimiu homens pecadores. Só tem um Redentor e não é a igreja do Senhor, é Ele. O que a igreja é chamada? A redimir as coisas? Não. Em nenhum momento a Escritura chama a igreja de redentora. A igreja é chamada a santificar as coisas para o Senhor. E isso é piedade. Então, lide com a cosmovisão, porque ela existe como uma área do conhecimento. Eu não posso desprezá-la. Se eu desprezo, eu não estou sendo piedoso. E nisso, é uma crítica devida.
aqueles que olham, os que defendem a piedade ou a busca pela piedade, como se fossem pietistas. Isso não faz jus ao fato revelado. E a piedade sempre reconhece o fato e as ordenanças de Deus. Qual é a marca da piedade? É submissão ao que Deus disse e ao que Deus mandou. Se ele mandou desenvolver a criação, então eu tenho de fazê-lo. Se ele mandou aquilo que a gente chama de cosmovisão, então eu tenho de fazê-lo. Não tem como negar esse fato. Ainda, irmãos, a piedade e a cosmovisão está quando eu procuro conformar todas essas áreas, o mandato cultural, o mandato espiritual, o mandato social, ao que Deus quer, e não aos culturalismos da nossa geração, que é uma outra tentação comum naqueles que sustentam a doutrina bíblica da cosmovisão, né? Muito comum. E por último, querido, como um elemento fundamental nessa palestra, como é que nós lidamos com a piedade dos mandatos culturais, criacionais. Quando a vida ela é vivida priorizando igualmente essas três áreas dos três mandatos. E esse aqui é um ponto muito importante, queridos, porque quando se lida com cosmovisão, foca-se muito, como eu falei, com apenas a questão do mandato cultural, e como se não existissem os outros mandatos. Mas quando eu caminho focando apenas um dos mandatos em detrimento dos outros, ou em dois em detrimento de um, eu não vou caminhar com a vida piedosa. Muito pelo contrário, encontrar-se-á fracassos, e Deus não vai ser glorificado. Não vai haver piedade nesse estudo dessa cosmovisão. Deus colocou o mandato cultural, o trabalho, o desenvolvimento da criação, das ciências, o mandato social, família, ao ter filhos, e o mandato espiritual, o Shabat, o culto, a igreja. Essas três áreas têm que ser igualmente trabalhadas, nenhuma mais do que outra. Se eu como um homem, por exemplo, foco apenas no trabalho e negligencio minha família, a comunhão com o Senhor, a igreja, o mandato espiritual, eu não estou glorificando o Senhor. E se eu pedir um estudante de cosmovisão e sou um exímio cientista, um exímio conhecedor, mas meus filhos estão ali no Evangelho, eu não sou um zeloso estudante de cosmovisão. Eu perco a construção de estudante de cosmovisão. Ela vai envolver tudo. Então, a piedade está em lidar com as três áreas da forma equilibrada ou equacionada como Deus quer. Homens, mulheres proeminentes em uma dessas áreas, em detrimento da outra, eles não glorificarão a Deus como Deus quer que ele seja glorificado. Um texto, para encerrar, que nos ilustra bem tudo isso, é o Salmo 128. E aqui eu uso ele de forma didática, certo, filho? Não estou dizendo que é necessariamente a interpretação desse Salmo, mas que, curiosamente, impressionantemente, esse Salmo, ele possui esses três elementos. Ele diz: Salmo dos degraus, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tu te irá bem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, mandato espiritual. Ele vai comer do seu trabalho, mandato cultural. A tua esposa será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aqui o mandato cultural, a família. O Senhor te abençoe desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. O mandato espiritual. Esse homem abençoado, esse homem piedoso, bem-aventurado, ele possui essas três áreas bem ordenadas na sua vida. Então, os mandatos criacionais e a piedade também essa relação é vista de forma bíblica quando eu lido com as três áreas da forma como Deus quer, sem negligenciar nenhuma em detrimento da outra. Queridos, essa é a doutrina, esse é o ensino que nós temos para trazer nessa palestra. Vamos orar
pedindo para que o Senhor nos abençoe para vermos isso. Senhor Deus, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Nós não estamos soltos na interpretação do mundo, mas o Senhor nos deu, Senhor, a interpretação dele na tua palavra. Obrigado, Senhor, por isso. E nos faz, Senhor, viver de forma piedosa no estudo da cosmovisão, estudo da cosmovisão de forma piedosa, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.